Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Neste episódio, eu recebo Ciro Pirondi, arquiteto urbanista e diretor da Escola da Cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dos grandes centros urbanos e a necessidade de repensar o futuro das cidades. Ciro, é um grande prazer, uma honra ter você aqui no Habitability, mais um nome que tem uma contribuição imensa para o Brasil e para a arquitetura. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Ciro, você vem acompanhando um pouco e quando a gente fala da evolução, da discussão sobre os grandes centros urbanos, da arquitetura, me diz uma, me diz uma coisa, qual que é o desafio hoje de ser um arquiteto? Né, assim, de acompanhar tanta mudança, tanta transformação, não só do ponto de vista tecnológico, mas econômico, social. Como que, olhando um pouquinho para o Ciro de alguns anos atrás, né, qual que é esse desafio? Bem, eu acho que primeiro nós temos de entender que a questão do fazer da arquitetura do século XX para o século XXI mudou muito, não é? E não mudou no aspecto só tecnológico ou formal, como muitas pessoas pensam. Mudou na forma de gestão da arquitetura. A arquitetura do século XX era essencialmente uma arquitetura é, autoral, e muito voltada para o arquiteto como uma figura, quase um demiurgo da lenda grega, que se colocava fechado num lugar e produzia o seu trabalho. Eu sou um arquiteto que venho desse século XX para o XXI. Então, eu acompanhei essa mudança, a grande mudança é a gestão da arquitetura. Ou seja, hoje a arquitetura cada vez mais ela é um trabalho multidisciplinar, coletivo e social. E o grande desafio é como harmonizar isso com a questão ambiental. O grande desafio da arquitetura do século XXI será a harmonia entre a cidade e a natureza. Esse é o grande ponto de inflexão, digamos assim, da arquitetura para esse século. Multidisciplinar, coletivo e social. Gosto muito de digitar essas três palavrinhas. Multidisciplinar, o que que representa isso quando a gente fala de arquitetura? Bom, representa entender que o arquiteto é um elo importante, muito importante no processo da produção da cidade, mas não é o único. Então, ele tem que entender cada vez mais de que o seu trabalho implica em saberes que não estão afetos a ele, e sim a um coletivo, a um pensamento mais múltiplo mesmo, né? O exemplo é muito simples, quando você vai fazer qualquer projeto, seja uma habitação ou seja um teatro, você obrigatoriamente implica em outros saberes que você precisa compactuar para que a harmonia entre o entorno que ali está, aquilo que vai se produzir social, economicamente, seja em benefício do coletivo, não em benefício de apenas uma pessoa ou de um grupo muito restrito. Porque esse conceito da habitação, já que nós estamos numa discussão sobre a habitality, né, é a ideia de que nós precisamos vencer esse conceito antigo de que a habitação é uma coisa individual. Ela nunca é individual, ela nunca é particular. Para uma habitação particular existir, existem bens coletivos que servem essa habitação social, essa habitação particular. Existe a rua, a infraestrutura, existe tudo aquilo que coletivamente nós construímos. Portanto, a ideia de habitação individual, ela é um pouco falsa, ela não é muito verdadeira. Ela só existe porque o coletivo e a multidisciplinaridade daquilo que produziu faz ela poder existir. O exemplo que eu sempre dou, Luiz, se você me permite, é preferível uma bela kitnet na Champs-Élysées do que uma mansão no deserto do Saara, onde você abre a porta e sai uma baforada de areia na sua cara. É melhor você ter uma pequena residência, uma pequena kitnet na Champs-Élysées, que você desce e tem a cidade te amparando. Tem todos os benefícios que ali estão, então, que foram construídos coletivamente, para servir a tua habitação individual. Então, essa visão é que nós temos de superar no século XXI.
Ciro, eu acho muito interessante esse exemplo aqui. Eu bato muito nessa tecla aqui no Habitability. A gente fala do coletivo, a gente olha para nossa responsabilidade individual, mas o habitar a casa, ela não é uma ilha, né? Esse exemplo que você deu é muito. A gente não está isolado. Para que você exista mesmo dentro da tua residência, como você disse, a gente depende de vários outros organismos que estão interactuando. Eu sempre digo, Falando do. desculpa, Por eu favor, sempre querido. digo a meus alunos que a casa não começa na soleira e nem termina nela. É isso. E a dependência aqui ela é total, né? Como você disse, a energia que a gente consome depende de uma estrutura que tem outros agentes, né? A segurança de um bairro, o bem-estar de um bairro e por aí vai. Vamos falar um pouquinho mais do coletivo, Ciro. Hoje, fazendo um exercício também, olhando para a arquitetura e falando dessa evolução, quais são as ferramentas de trabalho hoje da arquitetura para que ela se conecte com o coletivo, além do repertório, né, além do estudo do arquiteto, mas quais são os outros elementos que ajudam a arquitetura a de fato estar desenvolvendo algo que esteja conectado com esse coletivo? Bem, é a disponibilidade da conversa. Quando nós realizamos um trabalho coletivo, nós temos de ter a predisposição, o grupo que está realizando, de conversar com esse coletivo, de ouvi-lo, não é? Não é de impor nada, mas sim de trocar experiências e cada um reconhecer o saber do outro. Porque só existe o coletivo se a dimensão da parceria, se a dimensão de uma certa fraternidade existe. Senão, não existe o coletivo. Quando nós trabalhamos com habitação social, por exemplo, numa comunidade ou para um coletivo, nós temos de saber ouvi-los, porque o povo, aqueles que vão viver ali, todos nós temos algum saber que a gente precisa entender, filtrar, e aí sim, aquele estudo que aquele profissional de determinada área, seja da engenharia, da arquitetura, os sociólogos, os psicólogos sociais, os antropólogos, podem nos ajudar muito a montar aquilo que vai servir àquela coletividade, a partir do que nós ouvimos dele. Eu acho que essa ideia do compartilhamento é a grande sabedoria, digamos, do agir da arquitetura ou da engenharia em favor da coletividade. Compartilhar experiências, compartilhar saberes e não ter nenhuma presunção de que o teu saber é maior ou superior àquele outro que ali está. O teu saber você é responsável por ele. Então, não é transferir para o outro, muitas vezes, uma responsabilidade que não lhe cabe. Que isso seria uma atitude pretensamente progressista, coletiva, mas, na verdade, extremamente paternalista. Nós temos de saber como compartilhar isso com essa coletividade. Eles têm saberes, mas muitas vezes têm outros. Não pode abrir a janela para a face sul, senão seu filho vai ter bronquite o resto da vida. Esses saberes que a gente, como técnico, tem de ensinar ou desprender, não invalida o saber deles com relação a tudo aquilo que eles querem para viver, entendeu? Então, o compartilhamento desses saberes no coletivo é que nos permitirá fazer cidades mais justas, menos segregadas para todos. Três aspectos super importantes aqui, né? E reforçando o que você falou. Primeiro, a comunicação, né? O coletivo depende da comunicação. Esse compartilhamento, mas com a consciência de que daquilo que você sabe de fato, do conhecimento que você compartilha. E terceiro, essa empatia, entre aspas, né? Para que tudo isso se integre. Ciro, um outro elemento aqui que você já mencionou é o ambiente, a sustentabilidade. Outro assunto que ele sempre está em alta, na verdade, né? Qual que é o nosso papel aqui como pessoas que, no nosso caso, que vivem em centros urbanos, né? De lidar com a questão ambiental muito além do que a gente já fez até agora. Bem, o primeiro, Luiz, eu acho, outro dia eu estava conversando isso num fórum, o primeiro é reconhecer que nós erramos mais do que acertamos com relação à questão ambiental. Nós sujamos os nossos rios, acabamos com as nossas florestas e as pessoas que lá habitam, as civilizações que lá habitam,
nós acabamos com as nossas montanhas, ocupando de maneira absolutamente equivocada, e fizemos cidades com isso absolutamente segregadas, onde uma pessoa, por exemplo, demora 3 horas dentro de uma locomoção, quando ele poderia estar com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, ou num lazer e tal. Então, nós erramos muito, essa é a verdade. Porque fazer uma cidade com a dimensão dessas nossas metrópoles é uma experiência muito recente em termos de civilização. Nós não sabíamos o que era isso antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, para uma cidade, 60, 80 anos é nada, é muito pouco. E nós estamos aprendendo. O que eu falo, na minha opinião, o primeiro é reconhecer esses equívocos, né? Eu poderia citar vários exemplos. Em São Paulo, nós temos infinitos. Nós pegamos um rio que tinha a sua vazante a partir de um rio totalmente curvo na natureza, por necessidade, o principal rio da cidade, o rio Tietê, e achamos que era bacana deixar ele reto. E impermeabilizamos a sua margem, fazendo marginais, achando que um dia nós vamos resolver o problema da vazante. Não vamos resolver nunca, não é? Porque a placa tectônica do Rio Tietê, por exemplo, tem aquela altura e não vai mudar nunca. Pode ficar passando, dragando lá o resto da vida. Depois, nós, além de não permitirmos a vazante do rio, nós ainda sujamos o rio, não é? Nós jogamos esgoto no rio e outras porcarias mais. Então, reconhecer esses erros primários, que hoje a ciência já nos permite reconhecer, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo... Desculpa, Luiz, pode falar. Pode seguir, querido, pode seguir. Não, o segundo passo, a partir do reconhecimento disso, é reconhecer também, e nós temos conhecimento para isso já, acumulado na engenharia nacional, de que esses saberes múltiplos juntos vão poder dar soluções. Aí o que falta? Falta o terceiro, eu falo que uma cidade precisa de 3 fatores, falta um segundo fator, sem falar do terceiro ainda, o segundo fator importantíssimo, que é a vontade política. Ou seja, precisa ter uma determinação política junto com o saber técnico para poder mudar uma cidade e fazer com que essa questão do meio ambiente seja reconectada à nossa ação na vida, à nossa ação no mundo. Ou seja, vontade política, consciência e saber técnico, e o terceiro, inevitável, que é o envolvimento da população para que isso se dê de uma maneira consistente. As cidades no mundo que hoje a gente admira e que deram certo, estão dando certo, esses 3 fatores ficaram juntos. Muito bem. As pessoas falam do quarto fator, que é o econômico. Eu sempre digo que nunca falta dinheiro. Isso é uma mentira. O que falta é competência técnica e vontade política e o envolvimento da população. O dinheiro aparece. Bons projetos geram boas economias. E nós poderíamos, assim, fazer uma cidade mais harmônica com a natureza. Eu acho que esse é o caminho, no meu entender. Ciro, deixa eu aproveitar o aspecto político que você trouxe. Claro que a gente acaba falando de São Paulo, né? As pessoas no Brasil inteiro estão nos ouvindo, mas a gente acaba falando de São Paulo como exemplo. Mas em que estágio nós estamos hoje? Acho que o ponto político ele também volta ao coletivo, né? Porque você não faz nada sem envolver também o governo, políticas públicas. Mas olhando para São Paulo e o atual contexto que a gente vive, qual é a sua sensação em relação à vontade política agora? Sobretudo porque a gente está num momento de mudança, né? Bem, eu acho que é cedo ainda para a gente poder fazer qualquer análise mais profunda. Mas é claro que o governante, digamos assim, que assume uma cidade, ainda mais uma cidade da dimensão de São Paulo, mas isso vale para qualquer cidade, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, Maceió, qualquer cidade, não importa. Existem alguns parâmetros que são básicos. O governante precisa reconhecer que a vontade política dele tem de ser sempre em harmonia, em parceria com essas duas questões, o saber técnico e o saber popular. Se ele não interpretar isso com muita clareza, então eu espero que esse novo governo, aqui de São Paulo, para falar de São Paulo, mas vale para as outras capitais também que elegeram seus governantes, não é agora, no primeiro turno ou no segundo, eles tenham essa visão muito clara
de que é possível fazer uma cidade que produza riqueza em harmonia com a natureza. É possível e é desejável. E isso não implica em ganhar menos ou mais. O que precisa se entender que nós nos unimos numa cidade, nós inventamos esse artefato humano mais importante que nós somos capazes de inventar, que é a cidade, para termos uma vida boa, para termos uma vida feliz, e não para termos uma vida em que a gente não pode mais sair na rua ou andar. Nós inventamos uma cidade para produzir riquezas, riqueza material e espiritual. Não só a material, mas também a espiritual, que é a dimensão do encontro. Nós gostamos de nos encontrar, de ver o outro. E, infelizmente, nós estamos cada vez mais numa rota de colisão contra isso. Nós caminhamos para cada vez mais nos isolarmos em condomínios fechados, que é a anticidade. Em shopping centers que são a anticidade, é a não-cidade. Por medo. Criamos a indústria do medo para gerar a indústria da segurança. Então, eu acho que nós temos de repensar isso. E esses governantes, eu espero que eles tenham, através de exemplos do mundo, que deram certo. E não falo só de cidades ricas como Barcelona ou cidades da China. Existem cidades na China que eu visitei que eles estão totalmente vazias, ou no Japão, que estão vazias esperando chegar os habitantes. Não é isso. Estou falando de cidades muito menos ricas que as nossas, como Medellín ou como Montevidéu, que já caminham nessa direção. Portanto, não há nenhuma possibilidade de nós não realizarmos isso se esses novos governantes tiverem vontade política sincera, verdadeira, não partidária. E uma cidade não se faz em uma gestão de 4 anos. É tudo mentira. O que disser que vão fazer em 4 anos é para a gente não acreditar. Em 4 anos a gente reforma a casa da avó, arruma um hospital, mas não faz uma cidade. Uma cidade se faz no processo do tempo. Isso que eu acho que eles têm de ter essa consciência e eu espero que tenham. E é interessante, por isso que o coletivo ele se torna ainda mais importante, né, Ciro? Porque quando você fala que você não faz uma cidade na gestão de um governo em especial, e o coletivo tá ali para garantir, né? Não só essa continuidade, mas o longo prazo dessa conversa. Ô Ciro, eu moro na periferia de Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo, e quando você falava ali de segurança, quando você falava de segregação, eu adiciono agora um outro assunto aqui à nossa conversa, que é a desigualdade social representada nos centros urbanos, né? Primeiro aspecto, qual que é a responsabilidade da arquitetura nesse sentido, de conseguir conciliar esses espaços e aproximar as pessoas e não afastá-las, né? Eu gostei muito do que você falou do lado espiritual. E um segundo elemento, o quanto que a gente perde da periferia, da favela, dos centros, não estarem se conversando, não estarem se trocando esse conhecimento, essa espiritualidade, que como você já colocou aqui, faz parte, né, do espírito da cidade. Bem, Luiz, eu durante 6 anos trabalhei, fiz o plano diretor de Paraisópolis, uma grande favela. E trabalho com isso há muitos anos, né? Desde a época que eu tinha cabelo, trabalho com essa questão de comunidades aqui no Brasil e até fora. O que eu posso te dizer com muita tranquilidade é a responsabilidade da arquitetura ficou muito evidente na pandemia, onde nós carecemos totalmente de espaços públicos capazes de abrigar esses momentos do encontro, de você poder caminhar. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo de uma coisa muito simples, que são as calçadas. Nós não temos calçadas capazes de caminhar nas cidades, né? Calçadas gentis, porque nós demos prioridade ao automóvel e não ao ser humano. Então, nós fizemos cidades onde nós temos um leito carroçáveis de 8, 9 metros e onde o pedestre caminha tem 1,20, segundo a lei, no mínimo 1,20.
não temos árvores, não temos bancos. Então, essa primeira questão é entender que a desigualdade social ela pode ser amenizada com os espaços das cidades mais generosos, mais gentis para as pessoas ficarem, se encontrarem e fazer essa troca espiritual que eu digo. Mas a questão da miséria, que é o principal problema da cidade, esse só se resolve com ações políticas sinceras e verdadeiras, de nós admitirmos que nós temos o maior campo agriculturável do mundo. Somos o primeiro produtor de carne no mundo. E a cada 7 minutos morre uma criança de fome no Brasil. Essa dimensão da miséria, que está expressa nos centros urbanos, nós temos de superar de alguma maneira. Não podemos mais admitir. Não é que nós temos de superar, nós não podemos mais admitir. Então, essa coisa de cada vez mais nos fecharmos em carros blindados por causa da segurança, cada vez mais nos fecharmos em condomínios fechados por causa da segurança, de isolarmos os nossos filhos do convívio social por causa da segurança. Nós temos de vencer e entendermos de uma vez por todas que nós fizemos muitos erros. Centro da cidade de São Paulo, da Praça da Sé até o Largo Santa Cecília, tem 400 mil metros quadrados de habitação, de construção vazios. E todo dia entram e saem da cidade de São Paulo, entre o Parque Dom Pedro II e a Faria Lima, 4 milhões de pessoas. 2 Barcelonas inteiras entram e saem todo dia de São Paulo. Quer dizer, nós erramos muito. Nós precisamos rever isso. Rever no sentido real da palavra. Não é rever para que agora, no meu governo, não é assim. As cidades que nós amamos no mundo, elas foram desenhadas. Quando eu falo desenhado, não é o arquiteto sentado numa prancheta desenhando, mas é um desenho no sentido real da palavra. No latim, desenho quer dizer designare, desejo, intenção, propósito. Esse é o significado da palavra desenho. Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso propósito com as nossas cidades? Essa é a pergunta que todo governante deveria se fazer. E aí, se o nosso propósito é construir uma cidade mais justa e fraterna para todos, nós temos de começar a repensar o que temos feito com ela. E começando com a dimensão da miséria. E aí novamente volta para um aspecto de consciência coletiva e individual, né? Qual a minha consciência sobre a miséria? Né? De novo, não estamos numa ilha. Ô Ciro, o plano diretor de Paraisópolis, acho que foi uma grande experiência da tua carreira, não só do ponto de vista profissional, mas de vida, né? Que experiência foi essa? Assim, o que você aprendeu ali? Que troca foi essa? Assim, compartilhe um pouquinho pra gente o que foi conduzir esse plano diretor de Paraisópolis. Bom, primeiro foi perceber a maravilha que é aquilo sob o aspecto da vida fraterna coletiva. Isso é um exemplo para mim que eu vou guardar o resto da minha vida. Depois entender que aquela comunidade é talvez uma das comunidades mais sustentáveis que nós temos em toda a região metropolitana, porque nenhum daqueles habitantes, quer seja de bicicleta ou a pé, caminha mais que 20 minutos para chegar no seu trabalho. A maioria deles trabalham naquele entorno. Portanto, são absolutamente sustentáveis. Depois, compreender de uma vez por todas, não retoricamente, não academicamente, mas no real, que somos todos realmente iguais. Não é o valor da conta do banco que nos diferencia, como muitas vezes nós pensamos. Somos mais capazes porque nós temos 10 milhões no banco. Tudo isso é uma infantilidade sobre o aspecto humano, não é?
e compreender que eles são capazes, todos nós juntos, de revertermos o quadro. Quando nós fizemos aquele pavilhão, eu gosto de citar o exemplo do pavilhão, porque ele marcou muito a nossa arquitetura. Fiz ele há 20 anos atrás, junto com o Rubetero e com a Anália Amorim, e ele hoje mudou aquela comunidade, é o coração da comunidade. E quando nós discutíamos em assembleia com eles, que era a reforma das ONGs, uma a uma, e nós propusemos fazer uma coisa coletiva, uma rua coberta, onde as ONGs daquela comunidade estivessem todas no mesmo lugar, a princípio foi muito difícil, demorou um ano para a comunidade aprovar o pavilhão. Hoje é o coração daquele lugar, onde o balé ensaia, onde durante a pandemia foi feito todo o atendimento do Einstein ali dentro. Hoje o Mercado Livre tem como ponto de referência o pavilhão para poder distribuir a mercadoria a partir da própria organização da comunidade, através da liderança do Gilson, que é o líder comunitário. E depois estabelecemos a horta comunitária, onde todo sábado as pessoas vão pegar comida lá. Então, quer dizer, eu acho que são pequenas ações que mudam uma comunidade. E a minha experiência, então, de Paraisópolis, com meus amigos que fizeram junto o trabalho, foi uma experiência divina sob o aspecto da existência humana. Nós podemos dizer que, tanto que quando nós fomos contemplados com o prêmio em Roterdã, na Bienal, eu disse ao Kassab, que era então o prefeito da cidade, só iremos na exposição, levar a maquete e tudo mais, se o líder comunitário for junto conosco. Senão, nós não vamos. E ele foi. E o discurso mais belo da Bienal de Roterdã naquele ano foi o do Gilson, não foi o nosso. Foi o discurso mais sublime, um menino que nasceu lá e hoje é um grande líder daquela região. Então, aprender isso, eu acho que é muito válido, muito bom. Que experiência, hein, Ciro? Nós estamos falando, para quem não é de São Paulo, de uma região de mais de 23 mil habitantes, né? 100 Já mil. esse número, 100 100 mil. 100 mil. É um número que aumenta de uma forma muito considerável, localizado na região sul ali, né, Ciro? Na isso. região sul. E ela não está apartada, né? Ela tá ao lado de condomínios, de uma região muito nobre. E Paraisópolis tem um outro aspecto muito interessante. Ela é um expoente de cultura, É. de empreendedorismo, de negócio, né? Então, eu já fiz algumas reportagens lá, estive lá, de grifes, de marcas de moda, muita propriedade intelectual sendo gerada ali. Então, de novo, né, Ciro? Como que o urbano, como que a cidade está conectada com geração de riqueza, geração de conhecimento, e volta aquilo que a gente estava falando do coletivo. Exatamente, Luiz. Não há outra dimensão. Nós só inventamos a cidade porque nós nos seduzimos pelo outro. Nós queremos estar junto. E não numa cidade que segrega e coloca o outro como inimigo, não é? Isso é a anticidade, quer dizer. Então, nós temos de reverter esse quadro através da questão ambiental, através da questão da mobilidade e entender de uma vez por todas que a habitação não começa na soleira e nem termina nela, que ela depende de um mundo junto com ela, para poder ter a dignidade necessária. Imagina, por hipótese absurda, Luiz, se você pegasse um terreno vazio e primeiro fizesse toda a infraestrutura, toda, água, esgoto, mobilidade, luz, tudo. Depois a arquitetura vem como um elemento que, digamos, envolve a dimensão estética, que é fundamental numa cidade, porque uma cidade tem de ser bela, não pode ser qualquer coisa. Essa ideia de que a cidade vai construindo, existe uma diferença fundamental, Luiz, que o grande mestre Lúcio Costa já falava. Nós temos no Brasil muita construção e pouca arquitetura, porque nós abdicamos da dimensão da beleza como elemento fundamental na existência humana. Então, eu me pergunto sempre, falo sempre isso, Luiz, e vou repetir aqui. Até quando nós vamos gastar uma fortuna para comprar uma passagem para ver a cidade bonita que o outro fez? Será que nós não somos capazes de fazer a nossa? Será que nós carecemos tanto de inteligência e sabedoria, a engenharia, a arquitetura nacional, os políticos, para fazerem cidades belas
que os outros tenham prazer de vir ver? Eu acho que não. Eu acho que nós temos toda a condição de fazer. Precisamos só ter consciência de que a beleza é parte fundamental de uma cidade, fundamental. Da existência humana, né? Então, eu acho importante isso. Eu destaco várias palavras aqui dessa nossa conversa, Ciro, que vão além do técnico, né? Espiritualidade, a humanidade, a beleza que você bem destacou agora. É muito forte essa reflexão, né? Eu vou sempre admirar a cidade que o outro fez, enquanto o meu presente, a minha vida está se dando aqui nessa cidade, né? É uma questão de se reconectar, né? De voltar a ter amor também pro lugar, pelo lugar onde nós estamos. E para ter amor pelo lugar, você precisa ter o sentimento coletivo, de criar a dimensão do pertencimento daquele lugar. Quem ama alguma coisa não destrói, não corrompe. Quem ama, seja o que for, uma pessoa ou uma calçada ou Nós fizemos há muitos anos atrás, Luiz, na Escola da Cidade, nós fizemos o Parque Zilda Armes. E os pavilhões que lá foram construídos pelos serralheiros do local. Com isso, o menino não destrói, porque ele sabe que aquele lugar foi feito pelo tio dele, que mora ali naquela rua. Não foi trazido como de Marte para ser feito ali. Então, criar esse sentimento de pertencimento é fundamental para a gestão de uma cidade. Ciro, eu queria muito agradecer. Para quem tiver mais interessado em evoluir essa conversa, entender muito mais a trajetória do Ciro, tem também escoladacidade.edu.br, mas tem vários outros assuntos relacionados aqui. O próprio exemplo de Paraisópolis, né? É um grande privilégio tê-lo aqui e, de novo, a gente agradece muito de poder ouvir e entender que a gente não está falando só sobre construir casas, prédios, apartamentos, estrutura hídrica ou estrutura elétrica, a gente está falando sobre seres humanos, né? Acho que é o mais importante aqui da nossa conversa. Se nós perdermos essa dimensão, Luiz, não há nenhuma razão para a arquitetura existir. A arquitetura é um discurso sobre a existência humana. Nós criamos os abrigos onde os homens vão conviver e existir. Portanto, ou nós entendemos isso, ou vamos falar só de viga e pilar. Aí o ego do arquiteto, que normalmente é maior do que a sua própria sombra, se põe acima da dimensão humana da arquitetura. A arquitetura é um direito humano, Luiz. É um direito humano. Guardemos essa frase, a arquitetura é um direito humano. Ciro, muito obrigado de coração por compartilhar e pelo carinho, né, pela serenidade de conversar conosco. Muito obrigado a você pela oportunidade. Um abraço. Pessoal, mais uma aula de humanidade, de muita serenidade, falando aqui o Ciro comentando um pouco não só da tua trajetória, mas dos desafios e das oportunidades que a gente tem aqui ao discutir centros urbanos. Esse foi mais um episódio do Habitability. Eu queria agradecer você que já nos acompanha e você que chegou agora, tem uma série inteira falando sobre a cidade, sobre o habitar, disponível para você maratonar. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.